Oi, gente, tudo bom? Bom, esse trabalho é a respeito de números complexos e polinômios. Nós iremos apresentar para a matemática. O grupo é composto por André Salve, Giovanna Caori, Cauane Mendonça, Maria Eduardo Armundo, Pedro França e Yasmin Leão Albino. Números complexos. Os números complexos são números compostos por uma parte real e uma parte imaginária. Eles representam um conjunto de todos os pares ordenados x e y, cujos elementos pertencem ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números complexos é indicado por C e definido pelas operações. Igualdade: A, B é igual a CD. E A é igual a C e B é igual a D. Adição A e B mais C e D é igual a mais B mais C mais D. Multiplicação A e B vezes C e D é igual a AC menos BD a AD mais BC. Unidade imaginária. Indicado pela letra I, a unidade imaginária é o par ordenado de 0 e 1. Logo, I vezes I é igual a menos 1 e 2 é igual a menos 1. Assim, I é a raiz quadrada de menos 1. Forma algébrica de Z. Forma algébrica de Z é utilizada para representar um número complexo através de uma fórmula Z é igual a x mais yi, onde x é um número real indicado por x é igual a r, sendo chamado de parte real de Z. Y é um número real indicado por y é igual a m, sendo chamado de parte imaginária de Z, conjugado de números complexos. O conjugado de números complexos é indicado por Z, definido por Z é igual a menos BI. Assim, troca-se o sinal de sua parte imaginária, então se Z é igual a mais B, logo Z é igual a A menos BI. Quando multiplicamos o número complexo por seu conjugado, o resultado será um número real. Operações de números complexos. Com os números complexos, é possível realizar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Adição: Z1 mais Z2 é igual a A mais C mais é igual a B mais D. Na forma algébrica temos A mais BI mais C mais DI é igual a A mais C mais IB mais D. Exemplo: 2 mais 3i mais menos 4 mais 5i. 2 menos 4 é igual a i, 3 mais 5, menos 2 mais 8i. Subtração: Z1 menos Z2 é igual a menos C, B menos D. Na forma algébrica temos A mais BI mais C mais DI é igual a menos C mais I, B menos D. Exemplo: 4 menos 5i é igual a menos 2 mais i. 4 menos 2 mais i, 5 menos 5, desculpa, menos 1. 2 menos 6i. Multiplicação: AB vezes CD é igual a AC menos BD AD mais BC. Na forma algébrica, usamos as propriedades distributivas. Na divisão, temos ZI, Z1, Z2, Z3. Z1 é igual a Z2 vezes Z3. Na igualdade acima temos se Z3 é igual a x mais yi, temos Z1 é igual a Z2 vezes Z3, A mais BI é igual a C mais DI vezes x mais YI, A mais BI é igual a CX
menos dy mais icy mais dx. Pelos sistemas de incógnitas x e y temos cx menos dy é igual a dx mais cy é igual a b. Logo, x é igual a ac mais bd, c2 mais d2. Y é igual a bc menos ad, c2 mais d2. Exemplo, 2 menos 5i por i, 2 menos 5i vezes i vezes i. Menos 2i mais 5i 2 por menos i2. 5 menos i2. A representação geométrica do número complexo é escrita como z é igual a mais bi. Esses números complexos eles podem ser representados geometricamente em um plano constituído de forma semelhante ao plano cartesiano. A diferença entre esse plano, que é conhecido como plano de Asgard-Gels, e o plano cartesiano é a interpretação. O eixo x desse plano é chamado de eixo real e o eixo y é chamado de eixo imaginário. Então, para que possa se representar um número complexo, deve-se transformar esse número em um par ordenado, em que a coordenada x é a parte real do número complexo e a coordenada y é sua parte imaginária. O vetor que representa o número complexo é sempre o segmento de reta orientado, que tem início na origem do plano de Asgard-Gels e finda no ponto AB, em que A é a parte real do número complexo e B sua parte imaginária. Para compreender o conceito de polinômio, é necessário compreender primeiramente o que é um termo numa expressão algébrica, que é basicamente um valor separado pelo sinal positivo ou negativo. E com isso em mente, há uma classificação em relação ao número de termos. Por exemplo, um termo é chamado de monômio, 2 termos binômio, 3 termos trinômio e o mais utilizado, que você vai encontrar mais em exercícios, por aí você vai ser conhecido como polinômio, que é de 3 a mais termos. E um conceito importante a se gravar nisso é que o grau de uma expressão algébrica é o maior expoente. Esse exemplo é fixarmos o conceito de polinômios é uma expressão algébrica com 4 termos, separados por menos, mais e menos. Ou seja, ele é um polinômio de segundo grau, porque o x ele é elevado a 2, ou seja, ele é de segundo grau. Porém, é necessário ficar atento porque há uma exceção para o que não é um polinômio, e é basicamente a divisão pelo variável. Então, expoentes negativos, expoentes fracionários e divisão por variável não são um polinômio. Na soma de polinômios é basicamente você agrupar termos semelhantes, como por exemplo, na soma dessas duas expressões algébricas, você vai desconsiderar os parênteses e vai juntar os termos semelhantes, né? Que seriam o menos 10x com 6x, o menos 5 com 12, resultando no final o menos 4x e o 7. Já a fatoração é a multiplicação dos termos. E alguns métodos, dependendo da forma em como a expressão algébrica se apresenta. A primeira é o fator comum em evidência, que você, como o próprio nome já diz, vai identificar o fator comum entre os termos da expressão. E nesse exemplo é o x, então você vai pegar esse termo e dividir pelo x, e então você vai encontrar a resposta, que seria o x vezes o x mais 2. Outro método é a fatoração por agrupamento. Nesse você vai dividir uma expressão algébrica que tenha duas variáveis diferentes. Então você vai separar essas duas variáveis e você vai fazer como no método anterior, que você vai dividir a expressão comum, o fator comum. No trinômio soma e produto é basicamente aquele método que já conhecemos, que é você multiplicar dois valores que resulta no último termo e a soma desses mesmos valores que resulta no penúltimo termo. A simplificação geralmente é feita após uma fatoração.
Um exemplo é na fatoração, o fator comum em evidência. Nesse exemplo, vemos que tanto o x no divisor quanto no dividendo, ele é um fator comum. Então, se anularmos, ficaremos com somente 1 mais y dividido por 1 mais z. E na fatoração do agrupamento, vemos que tanto no divisor quanto no dividendo, há a expressão 2y menos 1. Se anularmos, ficaremos com uma expressão reduzida, que seria x menos 3 dividido por 7. Bom, gente, eu vou explicar um pouquinho sobre a divisão de polinômios, ok? Bom, gente, o que é a divisão de polinômios? Ao dividir um polinômio p de x por um polinômio d de x não nulo, em que o grau de p é maior que o de d, quer dizer que devemos encontrar um polinômio q de x chamado quociente e um polinômio r de x, de modo q, onde r de x é o resto, que p de x possa ser igual a d de x multiplicado por q de x mais r de x. Ou seja, o polinômio original é igual ao divisor multiplicado pelo quociente somado com o resto da divisão, onde o resto da divisão é r de x, sendo o grau de r de x menor que o grau de d. Existem três métodos comumente usados para efetuar a divisão de polinômios. O primeiro deles que eu vou explicar aqui é o método de Descartes. Para realizar a divisão entre um polinômio p de x e d de x, segundo o método de Descartes, com um grau de p maior que o grau de d, segue-se os seguintes passos. O primeiro passo é determinar o grau do polinômio quociente q de x. O segundo passo, tomar o maior grau possível para o resto da divisão r de x. Que nós temos que lembrar que ou o resto é zero, ou o resto vai ter o grau necessariamente menor que o polinômio divisor. E o terceiro passo é escrever os polinômios q e r com coeficientes literais, de forma que p de x é igual a d de x multiplicado por q de x somado com o resto. Como assim? O que são coeficientes literais? Coeficientes literais são constantes que a gente vai usar para chegar numa forma genérica de um polinômio de determinado grau. Por exemplo, se a gente tem um polinômio de primeiro grau, os seus coeficientes literais podem ser reescritos da seguinte forma: d de x vai ser igual a multiplicado por x somado com b, onde a e b são constantes, ou seja, estão nos números complexos. O exemplo desse método é o seguinte: divido o polinômio p de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 4 por d de x igual a x mais 1. Bom, a gente sabe que o grau de p é maior que o grau de d em uma única unidade. Logo, nós precisamos multiplicar d de x por um binômio de primeiro grau da forma q de x igual a x mais b. Binômio dois termos. O maior grau possível para r é zero, porque tem que ser menor que o grau de d e d tem grau 1. Perdão. Logo, r de x vai ser da forma r igual a c, onde c vai ser uma constante, ou seja, está nos complexos. Portanto, x ao quadrado mais 4x mais 4 vai ser reescrito na seguinte forma: ax mais b multiplicado com x mais 1, tudo isso somado com c. Agrupando os termos semelhantes, realizando a distributiva e usando a definição de igualdade de polinômios, nós obtemos o seguinte sistema: ax ao quadrado igual a x ao quadrado, a mais b multiplicado por x é igual a 4x e b mais c é igual a 4. Resolvendo esse sistema, nós chegamos que a tripla ordenada a, b e c é igual a 1, 3 e 1, ou seja, a igual a 1, b igual a 3 e c igual a 1. Dessa forma, substituindo os valores nos polinômios q de x e r de x, nós chegamos que q de x é igual a x mais 3 e r de x é igual a 1. O segundo método que eu irei explicar aqui não vai ter exemplo porque é um pouco demorado esse método, mas é o método da chave. Ele é muito parecido com o método de divisão de números inteiros que a gente está acostumado. Ele consiste em realizar a divisão entre polinômios seguindo a mesma ideia da divisão entre dois números, que é o chamado algoritmo de divisão, que você cria aquela chave, vai lá e faz as subtrações. O terceiro e último método de divisão de polinômios que irei falar aqui é o algoritmo de Brioche-Ruffin. Esse método funciona apenas para a divisão por binômios. Eu vou usar de novo como exemplo os polinômios do exemplo 1, que são p de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 4 e d de x igual a x mais 1. Esse método consiste em desenhar dois segmentos, um horizontal e outro vertical, e nesses segmentos colocamos os coeficientes do dividendo e a raiz do polinômio divisor.
Além disso, repete-se o primeiro coeficiente, como está mostrando aí no slide. Agora, devemos multiplicar a raiz do divisor pelo termo repetido e somá-lo ao próximo, como nós temos ali. Nós multiplicamos 1 por menos 1, que vai dar menos 1, e somamos com 4, que vai dar 3. Por isso a gente escreve o 3 embaixo do 4. E nós prosseguimos, menos 1 multiplicado por 3 vai dar menos 3. Somado com 4 vai dar 1, que é o que a gente coloca embaixo do outro 4. O último número encontrado é o valor do resto, r de x, e os outros números são os coeficientes do quociente. Dessa forma, o quociente vai ser igual a q de x igual a x mais 3, e o resto da divisão vai ser r de x igual a 1. É isso. Bom, gente, muito obrigado por assistirem nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Tchau. Procurar com outro cara, ela sumiu da rocheda. Tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio.